Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou o Marcelo Murim e hoje, segunda-feira, dia 28 de abril de 2025, estamos aqui para retomar as nossas leituras matinais ou, leituras que ficam aí gravadas no nosso canal no YouTube. Eu as faço pela manhã, né? Segundas, quartas e sextas, ao vivo aqui na Twitch. E depois esses vídeos ficam gravados com a legenda no YouTube, ok? Então estamos aqui retomando a nossa leitura. Semana passada foi feriado, não tivemos na segunda-feira. Tivemos aí umas agendas diferentes da rotina. Então nessa semana a gente está retomando, ok? Então, passar alguns recados já são tradicionais no início da nossa live. Informando aí, como eu falei, a gente tem o canal na Twitch, onde a gente faz a leitura segunda, quarta e sexta às 9 da manhã. Por enquanto, nesse horário, talvez a gente faça alguma mudança aí mais pra frente. Mas o que importa é que esse vídeo ele é tratado, ele é legendado e a gente sobe ele no canal no YouTube. Então, a gente tem o canal Conexões.crenças no YouTube, onde você vai ter lá, ou aqui, né? As playlists da Bíblia Peshita, do Livro dos Espíritos, das orações que a gente faz diariamente, de algumas práticas que eu já subi. Faz um tempo que eu não coloco nenhuma prática lá, preciso colocar. Vamos ver se uma série de feriados aí acabaram atrapalhando um pouco a nossa agenda, mas assim que possível eu farei, ok? E aí subirei lá para vocês. Então tem uma série de vídeos, já um conteúdo bastante extenso, que vocês podem aí acompanhando a leitura tanto da Bíblia quanto do Livro dos Espíritos. E no Instagram também, canal Conexões.crenças, é onde a gente faz as leituras matinais. Então, todos os dias, às 6h45 da manhã, a gente posta lá uma prece, uma oração. Já fizemos Salmos, já fizemos Provérbios, já fizemos Eclesiastes. E agora, recentemente, a gente começou com o livro Vinha de Luz, que é um livro de orações baseadas no Evangelho, ok? Então, dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai gostar. É isso, né? Então vamos começar a nossa leitura de hoje, no livro da Bíblia, né? Que a gente começa com o livro de Jó. Antes de começar com a leitura propriamente dita, eu quero falar também da Clima Digital, que é nosso parceiro nesse projeto. É a agência de digital que é responsável pelo backstage, aí, pela parte técnica do nosso canal. Então, se você estiver precisando de um parceiro aí para fazer essa parte para vocês, procure por eles, certamente você vai gostar. No Instagram, @climadigital, ou no site www.climadigital.com.br. Ok? Então vamos lá. Bíblia Peshita, livro de Jó. Primeiro capítulo do livro de Jó. Como vocês sabem, já vem acompanhando aqui a nossa leitura. O livro começa com um pequeno resumo daquilo que vai ser falado aqui, né? Então vamos fazer essa leitura aqui. Livro de Jó, do aramaico Ketava de Iob. Se traduz como livro de Jó, em hebraico Iob. O nome Jó significa odiado, aborrecido ou perseguido. De autor desconhecido. Alguns eruditos situam a data de redação deste livro na época patriarcal, cerca de 1460 a.C., o qual o converteria no livro mais antigo da escritura. Diversos eventos narrados no livro coincidem com o costume da época dos patriarcas, o qual colocaria Jó como contemporâneo de Abraão, Isaque e Jacó. A pessoa de Jó é por excelência o símbolo da paciência, o sofrimento, a prova e a restauração da parte do Senhor. É emblemático das adversidades do justo, da firmeza, da fé daqueles que, apesar de despojados do que mais amam ou estimam, glorificam ao Senhor com sua vida. Jó perde sua família, sua saúde e suas propriedades. Ao longo de uma série de provas, Jó exalta o Senhor em tudo e reconhece sua soberania. Arrepende-se humildemente e o Senhor lhe restaura a sua família, saúde e posses. O livro mostra Mariá em um conselho celestial. Este livro exibe Satanás como tentador,
que pode acessar ao Senhor, mas que age sob o absoluto e preciso controle e soberania de Allahá. Jó é mencionado pelo profeta Ezequiel junto com Noé e Daniel, como um justo e uma pessoa real, e por Tiago como célebre por sua paciência. A famosa frase popular que se fala, né? Paciência de Jó. Então vamos lá, capítulo 1. Integridade e prosperidade de Jó. Havia um homem na terra de Uz que se chamava Jó. Ele era um homem íntegro e justo, temente a Allahá e apartado do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas e muitíssimos servos. Este homem era o maior de todos os filhos do Oriente. Seus filhos iam e celebravam um banquete na casa de cada um em seu dia, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia que, quando se encerravam os dias do banquete, Jó enviava por eles para santificá-los, e Jó se levantava cedo de manhã para apresentar sacrifícios conforme o número de todos eles, pois dizia Jó: talvez meus filhos pecaram e blasfemaram contra Allahá em seu coração. E assim fazia Jó sempre. Sucedeu certo dia que vieram os filhos de Elohim para se apresentarem diante de Mariá, e entre eles chegou também Satanás para se apresentar diante de Mariá. Então Mariá perguntou a Satanás: de onde tu vens? E Satanás respondeu a Mariá, dizendo: percorri a terra e andei por ela. Então disse Mariá a Satanás: consideraste já a meu servo Jó, que não há como ele na terra, homem íntegro e reto, temente a Allahá e apartado do mal? Respondeu Satanás e disse a Mariá: acaso teme Jó a Allahá sem motivo? Fizeste repousar tua mão sobre ele, sobre sua casa, sobre seus filhos e sobre tudo que possui em todo lugar. Abençoaste a obra de suas mãos e multiplicaste suas posses sobre a terra. Mas estende a tua mão e toque em tudo quanto tem. Verás se não blasfema contra ti em tua face. Então Mariá disse a Satanás: eis que eu entrego em tuas mãos tudo quanto ele tem, somente não estendas tua mão contra ele. E saiu Satanás de diante da presença de Mariá. O que eu entendo aqui é que Satanás, duvidou aqui da fé de Jó. E aí Deus entregou a vida dele para Satanás. Você faz o que você quiser com ele. Menos com ele, das posses dele, da família dele, faça o que você quiser, menos com ele. Para provar, eu entendo que para provar a fé dele. Aí vem aqui, Jó é provado. E sucedeu certo dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam na casa de seu irmão mais velho, que chegou um mensageiro a Jó e disse a ele: os bois estavam arando e as jumentas pastavam junto a eles, quando sobreveio uma quadrilha de ladrões e os levaram. E os criados foram mortos à espada, somente eu escapei para te avisar. Ainda estava este falando, quando chegou outro e disse a ele: caiu do céu fogo de Allahá que queimou as ovelhas e os pastores até consumi-los. Somente eu escapei para te dar aviso. Ainda este estava falando, quando chegou outro e disse a ele: os caldeus se dividiram em 3 grupos e tomaram os camelos e os levaram, e mataram os criados à espada. Somente eu escapei para te dar aviso. Ainda este estava falando, quando chegou outro e disse a ele: teus filhos e tuas filhas comiam e bebiam na casa de seu irmão mais velho, quando eis que veio um vento impetuoso do outro lado do deserto, e abalou os 4 cantos da casa, a qual desabou sobre os jovens e morreram. Somente eu escapei para te dar aviso. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e adorou, prostrando-se em terra, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Mariá deu, Mariá tomou. Bendito é o nome de Mariá. E em tudo isso, Jó não pecou nem blasfemou contra Allahá.
Nossa senhora, né? Tiraram tudo dele. E mesmo assim ele manteve a fé inabalável. Capítulo 2. Saúde de Jó é prejudicada. Sucedeu certo dia que vieram os filhos de Elohim para se apresentarem diante de Mariá, e entre eles veio também Satanás para se apresentar diante de Mariá. Então Mariá perguntou a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu a Mariá, dizendo: Percorri a terra e andei por ela. Então disse Mariá a Satanás: Reparaste em meu servo Jó, que não há como ele na terra, homem íntegro e reto, temente a Allahá e apartado do mal, que até agora persiste em sua integridade, apesar de que não me incitaste contra ele para que o arruinasse sem motivo? Respondeu Satanás e disse a Mariá: Pele por pele, tudo quanto o homem tem dará para a sua vida para escapar. E se não, estende a tua mão, toca na sua carne ou seus ossos, e verás que não blasfema contra ti em tua face. Então disse Mariá a Satanás: Eis que eu o entrego nas tuas mãos, somente preserva a sua vida. Saiu, pois, Satanás de diante da presença de Mariá e feriu Jó com uma úlcera maligna, desde a planta de seus pés até o alto de sua cabeça, de modo que tomava para si um pedaço de cerâmica para se raspar com ele, e se assentava sobre cinzas. Então sua esposa disse a ele: Mesmo agora te aferras à tua integridade, blasfema de teu Allahá e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como se expressa uma das insensatas. De Allahá recebemos os bens, não receberíamos dele os males. Em tudo isso, Jó não pecou nem blasfemou contra Allahá com seus lábios. Então, 3 amigos de Jó, Elifaz Tematita, Beldad Suíta de Tsofar Namatita, ouviram Então 3 amigos de Jó, Elifaz Tematita, Beldad Suíta e Tsofar Namatita, ouviram de todos este mal que viera contra ele, e concordaram em vir a ele, cada um do seu lugar, pois combinaram de vir juntos para animá-lo e consolá-lo. Quando levantaram seus olhos de longe e não o reconheceram, levantaram sua voz e choraram, e cada um rasgou seu manto e espalharam pó em direção ao céu sobre suas cabeças. Depois se assentaram com ele no solo durante 7 dias e 7 noites, sem pronunciar palavra alguma, porque viram que sua aflição era muito grande. Capítulo 3. Jó se lamenta de haver nascido. Abriu depois Jó sua boca e amaldiçoou o dia do qual nasceu. Jó tomou a palavra e disse: Pereça o dia em que eu fui dado à luz e a noite em que se disse foi concebido um homem. Aquele dia seja trevas e Allahá não tenha cuidado dele desde o alto, nem a luz resplandeça sobre ele. Que o cubram escuridão e sombras da morte, incline-se sobre ele uma nuvem e o aterrorizem dias amargos. Que aquela noite seja coberta por uma densa escuridão e não seja considerado aquele dia na contagem dos dias do ano, nem entre os números dos meses. Aquela noite seja estéril e não haja nela cântico. Que amaldiçoem os que maldizem de dia, os que estão prontos para despertar o Leviatã. Escureçam-se as estrelas de sua alva, esperem a luz e não a tenham, nem contemplem os raios da alva. Por não fechar as portas do ventre de minha mãe, nem por ter ocultado dos meus olhos a angústia, por que não morri desde o útero? Por que não saí do ventre, mas fui tirado? Por que fui criado sobre os joelhos, para que mamei dos peitos? Pois talvez agora eu jazeria e estaria em quietude, dormiria e teria repouso, junto com os reis e os governantes da terra, os quais reconstituíram ruínas para si, ou junto com os príncipes que tinham ouro e enchiam suas casas de prata, ou semelhante a abortos ocultos que nunca vieram à existência, ou como fetos que nunca viram a luz. Porque ali cessaram de se enraivecer os iníquos, ali repousam os que estão cansados de sua vida. Descansam junto os prisioneiros e não escutam a voz do capataz.
pequeno e o grande estão ali, e o escravo está livre de seu almo, do seu amo. Porque se dá luz aos angustiados e vida aos de alma amargurada, que esperam a morte e não chega, embora a procuram como tesouros, que se regozijam ao serem recolhidos e saltam de alegria quando encontram o sepulcro. Ao homem cujo caminho se arruína, e Allahá está contra ele sem motivo, porque antes do meu pão subiu o meu suspiro, e os meus gemidos fluem como águas. Porque o temor que eu pressentia me sobreveio, o que eu receava me alcançou. Não houve quietude, repouso, nem sossego, e veio a indignação. Capítulo 4. Resposta de Elifaz. Então respondeu Elifaz, Temanita, dizendo: Se alguém tentar falar contigo, te molestarias, mas quem poderia se reprimir para falar contigo? Eis que admoestaste a muitos, tu fortalecias as mãos dos débeis. Os débeis não sustiveram as tuas palavras, mas tu fortalecerás os joelhos trêmulos. Porque agora que te sobreveio, te enfadaste, alcançou-te e desmaiaste. Eis que a tua reverência é a tua culpa, e a integridade do teu caminho a tua esperança. Suplico-te que recordes quem pereceu por ser inocente, quem é íntegro que tenha sido desonrado. Pelo que vês, os que vivem em pecado e semeiam aflição, isso colherão. Perecerão pelo alento de Allahá e pelo sopro da sua indignação serão consumidos. O rugido do leão, o grunhido do filhote de leão e os dentes da leoa se quebram. O leão pereceu pela falta da presa e os filhotes da leoa se dispersaram. E a mim foi dada uma resposta, mas meu ouvido recebeu um pouco. Na quietude, em visão noturna, quando o sono profundo cai sobre o homem. Medo e tremor foi proclamado contra mim, e meus vários ossos se estremeceram. Então um espírito passou perto do meu rosto, o qual levantou os pelos de minha pele. Eu fiquei parado, mas não o reconheci. Era invisível diante dos meus olhos. Então escutei um sussurro e uma voz que disse: Será o homem mais justo do que Allahá? Ou será o varão mais puro que seu Criador? Eis que ele não confia em seus servos, mesmo seus anjos atribuem torpeza. Quanto mais os que habitam em casas de barro e constroem sobre o pó serão abatidos diante da densa escuridão. Desde o amanhecer até o entardecer serão humilhados, pois não serão estabelecidos seus moradores jamais, mas perecerão. Eis que sua herdade lhes é tirada, seu remanescente morrerá entre eles, mas sem sabedoria. Capítulo 5. Clama, suplico-te, se acaso há quem te responda, e para qual dos santos te voltarás? Porque a ira mata o insensato, e o rancor mata o que tem falta de entendimento. Eu vi o ímpio prosperar, mas a sua morada será destruída de repente. Seus filhos estarão distantes da salvação, junto à porta serão abatidos em que haja quem os resgate. Os que colherem, o faminto devorará, e o sedento se derramará a água. O solo seco reduzirá a riqueza deles, porque a falsidade não surge do pó, nem a iniquidade brota do solo. Porque para a aflição nasce o homem, como as crias da ave para alçar voo. Contudo, eu buscarei a Allahá, e a Allahá entregarei a minha causa, porque ele fez grandes coisas sem limite, e coisas admiráveis, inumeráveis. Pois ele dá a chuva sobre a superfície do solo, e envia as águas sobre a face dos campos, para pôr em um alto lugar os humildes, e que os abatidos sejam fortalecidos por meio da libertação. Ele frustra as maquinações dos astutos, para que suas mãos não hajam com destreza. Ele apanha os sagazes na sua astúcia, anula o ardil dos astutos. De dia tatearão como na escuridão,
Ao meio-dia apalparão como os que andam de noite. Ele resgatará da espada a boca deles e da mão do poderoso ao necessitado. O necessitado terá esperança, mas o iníquo tapará sua boca. Bendito é o homem a quem Allah surpreende e que não despreza a disciplina do poderoso, porque ele é quem quebranta e ata. Ele fere as suas próprias mãos, dão saúde. Em 6 adversidades te livrará, e na 7ª o mal não se aproximará de ti. Durante a fome te livrará da morte, e na guerra do poder da espada. Do açoite da língua será protegido, e não temerás o desfalecimento quando vier. Do despojo e da fome rirás, e não temerás as bestas do campo. Porque a tua aliança é com as pedras do campo, e os animais do campo entregarei a ti. Então compreenderás que a paz é a tua morada, porque regressarás à tua morada e não pecarás. Saberás que tua descendência é grande, e que a tua linhagem será como a erva da terra. Placidamente entregarás na sepultura como a amêndoa do trigo sobre o seu tempo. Isso investigamos, e assim é. Isso temos escutado, mas tu sabes que é para ti. Capítulo 6. Resposta de Jó a ele faz. Então Jó respondeu dizendo: que minha ira e o que há em minha mente pudessem ser pesados na balança juntamente, pois agora seriam mais pesados do que a areia dos mares. Por isso minhas palavras são reprimidas. Porque as flechas do poderoso estão em minha carne, e seu veneno bebe meu espírito. O terror da parte de Alahá me tem aterrorizado. Acaso berram as ovelhas quando cheiram junto ao pasto tenro? Ou comerá o que é insípido sem sal? Ou haverá gosto na seiva da malva? Cansada está minha alma de sua turbação. E lamento como um bêbado meu conflito. Quem me dera que chegasse minha petição, que Allah concedesse minha esperança. Allah, pois, consentirá, e ele me purificará. Estenderá sua mão e me aperfeiçoará. Ele será ainda meu consolo, e eu voltarei a ser cheio de poder sem medida, porque não enganei com a palavra do santo. Quanto é minha força para que eu resista? Qual é o meu fim para que eu tenha paciência? Acaso a minha força é como a força das pedras? Acaso a minha carne é de bronze? Eis que não tenho sua ajuda. Diante de mim está sua salvação. Que nega a paz a seu inimigo, abandona o temor do excelso. Meus irmãos se conduziram com engano, como córregos torrentes que passam. Aos que temeram a geada, caiu sobre eles muita neve. Quando sai o sol, sobre eles derretem, e com o seu calor derretem de onde estavam. Que se distorçam as veredas de sua torre, sobem ao penhasco e perecem, por fixarem seu olhar nas veredas do sul e haver buscado as sendas de Sabá. Foram confundidos por aquilo que puseram sua confiança. Chegam ali e foram postos em opróbrio. Na verdade, vós chegastes a estar sobre mim, pois até que vereis algo terrível, tereis temor. Porque, acaso vos disse, dai-me algo, ou de vossos recursos oferecei suborno a meu favor, ou resgatai-me das mãos do meu opressor, ou livrai-me da mão do violento. Mostrai-me, e eu guardarei silêncio. Fazei-me entender em que errei. Porque vós rejeitaste o falar a verdade. Quem de vós humilha e repreende? Eis que estáis maquinando palavras para abater e consideraste ditos contra meu espírito. Eis que vos comportais com insolência contra o órfão e ofendeis vossos próprios amigos. Convencei-me agora e considerai, porque falarei diante de vós e não mentirei. Retratai-vos agora, por favor, para não sejais como iníquos. Arrependei-vos, pois para que sejais livres de culpa. Acaso há iniquidade na minha língua, ou minha boca não fala a verdade?
Capítulo 7. Jó declara as misérias da vida. Eis que há um tempo para o homem sobre a terra, e seus dias são como os dias de um assalariado, como escravo que anseia pela sombra, e como assalariado anseia pelo término do seu trabalho. Assim herdei meses inúteis e incontáveis noites de dor. Se eu estava deitado, dizia: quando me levantarei? E eu media a noite, e eu deito e me inquieto até o amanhecer. Minha carne está vestida de vermes, o meu corpo de pó, minha pele está enrugada e apodrecida. Os meus dias se passaram mais rápido do que a teia das aranhas. Chegaram ao seu fim porque não há esperança. Lembra-te de que a vida é um sopro, mas os meus olhos tornarão a ver o bem. O olho que me vê não me verá. Meus olhos estarão sobre mim, mas eu não mais existirei. Como uma nuvem desaparece e passa, assim o que desce ao Sheol não subirá. Jamais regressará à sua casa, nem voltará a ver o seu lugar. Tampouco eu refrearei minha boca, falarei na angústia do meu espírito e direi na amargura da minha alma. Acaso eu sou o mar ou um dragão para que me ponhas guardas? Porque eu disse: tu me consolarás e eu recuperarei da turbação do meu leito. Então eis que tu me assuste com sonhos, e me aterrorizaste com visões. Assim provaste minha alma com ruína, e meus ossos com morte. Estou desanimado, eu não viverei para sempre. Apartai-vos de mim, porque os meus dias são sem proveito. Que é o homem para que o faças perecer e te preocupes com ele? Para que visites pela manhã e em um momento o ponhas à prova? Até quando tu não me deixarás? Acaso não me deixarás até que me trague meu opróbrio? Se pequei, que te farei, ó Criador do homem? Porque determinaste que me encontraste contigo? Te converteste em uma carga para mim. Até quando não perdoarás minhas culpas para que removas meus pecados? Porque agora jazerei no pó. Tu me buscarás, mas eu já não existirei. Capítulo 8. Beldade toma parte no assunto. Então respondeu Beldade, Suíta, dizendo: até quando falarás tais coisas, e um espírito cultivo encherá sua boca? Acaso Alahá pervertiria a justiça, ou perverte a lei o poderoso? Se teus filhos pecaram contra ele, ele os despede em seus pecados. Se tu buscas de Alahá e imploras ao poderoso, se fores inocente e íntegro, agora ele está atento e restaurará a tua justa morada. Mesmo que o teu início foi insignificante, teu último estado será muito grande. Indague, por favor, acerca das gerações passadas e considere a busca dos seus pais. Pois nós somos de ontem, nada sabemos, porque nossos dias sobre a terra são como a sombra. Eis que eles se instruirão e te falarão, e do seu coração emitirão palavras. Acaso cresce o papiro em solo seco? Ou brota o junco onde não há água, sendo ainda um rebento sem ser cortado, seca antes de qualquer planta. Assim são os caminhos de tudo o que se desvia de Alahá, e a esperança do apagão deixará de existir, e será cortada sua confiança, pois sua casa é como a teia de aranha. Porá sua confiança em sua casa, mas não permanecerá, e se apegará a ela, mas não resistirá. Será como a umidade diante do sol, e sobre as ondas porão suas raízes, e verá uma casa de pedras, se o desarraigar do seu lugar, e mente a ele, dizendo-lhe: não te vi. Eis que ele esquadrinha todos os seus caminhos, e do pó brotará outro. Alahá não rejeita os íntegros, nem presta ajuda aos malfeitores, até que tua boca se encha de risos e teus lábios de louvor. Os que te odeiam se vestirão de opróbrio, e a morado dos ímpios não existirá mais. Capítulo 9. Jó justifica Alahá diante de Beldade. Então Jó respondeu dizendo: em verdade, eu sei que assim é, e o homem não é declarado inocente perante Alahá. Se alguém pretende contender com ele, não lhe responderia uma coisa sequer de 1000.
Ele é sábio de coração e poderoso em força. Quem se endureceu diante dele, que teve paz? Aquele que muda as montanhas e as transforma na sua indignação, não saberá? O que faz tremer a terra desde os seus fundamentos e estremece os seus habitantes? O que dá ordens ao sol e não se levanta e sela a face das estrelas? O que estendeu sozinho os céus e ainda sobre o ímpeto do mar? O que fez as Pleiades, Aldebaran e Órion e encerra o sul? O que fez grandes obras sem limite e incontáveis feitos de poder? Eis que se ele passar por mim, eu não o vejo, e se me cercar por completo, não o percebo. Eis que se ele causa destruição, quem reclamará algo de sua mão? Quem lhe questionará: que fazes? Alahá não se retrata de sua ira, debaixo dele serão abatidos os que se aproveitam de muitos. Mas eu também lhe responderei, escolherei meus argumentos em sua presença. Se eu não fosse justificado, não me humilharia, mas imploraria ao meu juiz. Se eu chamo, ele me responde. Não crerei até que ele atenda a minha voz, porque me açoitou violentamente em todo o meu couro cabeludo, e multiplicai minhas feridas sem motivo. Não permitiu que repousasse meu espírito, pois me encheu de amarguras. Se em força, poderoso é, e seu em juízo, quem lhe poderia refutar? Se eu me declarasse inocente, minha boca me culparia. Se íntegro, ele me poria à parte. Sou íntegro, mas não compreendo. Desprezo a minha vida. Ele é único, por isso te digo que ele põe fim aos justos e aos ímpios. Se sua vara de repente mata, ele zomba da insensatez dos ingênuos. A tua terra é entregue nas mãos dos ímpios, os rostos dos juízes são cobertos. Mas quem poderá suportar a sua indignação? Meus dias passam mais velozes do que um atleta, fogem sem ver o bem. Passaram ainda os grandes navios dos ímpios, dos inimigos, como abutre que voa em como abutre que voa em círculo sobre sua presa. Devido à amargura, esqueci as minhas conversas. Se eu esquecesse minha reflexão ou minhas palavras, eu teria repouso. Mesmo que eu tivesse repouso, temo qualquer tormento, porque compreendo que tu não me tens por inocente. Eis que se sou declarado culpado, por que me consomes como nada? Mesmo que eu me banhe com água de neve e me purifique na limpeza de minhas mãos, ainda assim me submergerias em um fosso e se afastaria de mim as minhas roupas, pois ele não é homem como eu, para que lhe responda e para que juntos entremos em juízo. Oh, se houvesse árbitro entre nós que pusesse sua mão sobre a boca de ambos, tire de mim sua vara e não me assuste seu terror. Falarei e não o temerei, pois não estou contra ele. Capítulo 10. Queixa de Jó por sua situação. A minha alma está cansada de minha vida. Meditei durante minha ansiedade e falarei na amargura da minha alma. E Alahá direi: não me condenes, mas faze-me saber porque contendes comigo? Não te é suficiente oprimir e rejeitar a obra de tuas mãos? Consideraste a maquinação dos ímpios? Acaso teus olhos são como olhos de carne, ou vês como vê o homem? Ou são teus dias como os dias do homem, os teus anos como os dias de um valente? Para que indagues a respeito de minhas culpas e meus pecados? Tu sabes que sou inocente e não há quem livre de tuas mãos. Tuas mãos me lavraram e me fizeram, e depois queres me condenar e me submergir. Recorda-te que, como barro me fizeste e me fazes voltar ao pó, como leite me fizeste espesso e como queijo me coalhaste. De pele e carne me vestisse, me fortaleceste de tendões e ossos, vida e paz me concedestes, e meu espírito guardou os teus mandamentos. Estas coisas ocultaste em teu coração. Sabia que isto estava em tua mente. Pois se eu cometi pecado, tu me tens guardado, embora não me tenhas por inocente de meus pecados.
Se pequei, ai de mim, mas mesmo sendo justificado, não levantarei minha cabeça. Estou farto de opróbrio e vejo meu abatimento. Se me exaltasse como a um leão, me caçarias, voltarias contra mim severamente. Preparaste tuas armas para lutar contra mim, e multiplicais a tua ira contra mim, e me fazes enfrentar exércitos. Para que, pois do ventre me fizeste sair? Pois teria perecido, e olho algum me veria. Pois eu seria como se nunca estivesse levado desde o ventre à tumba. Breves são os dias de minha vida. Aparta-te de mim, para que eu esteja tranquilo e tenha um pouco de repouso, antes que eu vá e não volte, mas à terra das trevas, de sombras de morte. Terra desolada como profundo abismo, sombras de morte, sem ordem, sem tempo, fria como profundas trevas. Capítulo 11. Tsofar admoesta Jó. Respondeu então Tsofar Namatita, dizendo: Ele não responderá por muitas palavras, nem o homem eloquente será justificado por seus ditos. Eis que por causa de tuas palavras os mortos calarão. Falarás e não haverá quem te detenha, e se escarneces, não haverá quem te admoeste. Porque dizes, me conduzi retamente, e te consideras limpo em tua própria opinião. Entretanto, quem dera que Alá respondesse e abrisse seus lábios contra ti, e te desse a conhecer os segredos da sabedoria, porque a sabedoria tem segredos. Então compreenderias que Alá perdoaria teus pecados. Tu podes compreender o que Alá dá a conhecer, ou tu podes ir além do limite do poderoso? Tu conheces a altura dos céus, ou de onde tu entendes a profundidade do Sheol? Sua missão é mais extensa do que a terra e é mais larga do que o mar. Se ele passasse e aprisionasse e reunisse quem o faria com que se retratasse, porque ele é quem sabe quando é o momento. Vê a iniquidade e a considera. Ao homem puro motivará, e o valente dará auxílio a alguém. Se tu corrigiste teu coração e estendido tuas mãos a ele, mesmo que tenhas iniquidade em tuas mãos, ele o atiraria por não deixares morar iniquidade na tua habitação. Então levantarás tuas mãos e não temerás a adversidade. Então te esquecerás de tua angústia e será levado como águas que fluem. O sepulcro será mais claro do que o meio-dia, e a densa escuridão será como a alvorada. Terás confiança, porque há esperança, dormirás e descansarás, porque não haverá quem te desperte, e muitos buscarão teu rosto. Mas os olhos dos ímpios escurecerão, e o seu poder se extinguirá deles, até mesmo sua própria esperança. Capítulo 12. Resposta de Jó a Tsofar Namatita. Então Jó respondeu e disse: Em verdade que vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu, como vós, tenho entendido, e não sou inferior a vós. A quem sucedeu tais coisas? Sendo objeto de riso para os seus amigos, mas clamou a Alá e lhe respondeu: Pois ele se agrada dos justos que são irrepreensíveis, para apartá-los da insensatez e da iniquidade, e para firmar o pé que cambaleia. As moradas dos destruidores serão removidas, e o motivo de confiança dos que provocam a ira de Alá, porque Alá não está em seus corações. Se não pergunta às bestas, e te ensinarão, as aves do céu, e te informarão. Conversa com tua terra, e te ensinará, mesmo os peixes do mar te falarão. Quem é aquele que ignora todas essas coisas, as quais fez a mão de Maria? Porque em suas mãos estão as almas de todo o vivente e o hálito de toda carne e homem? O ouvido ouve as palavras, e o paladar prova o alimento. A sabedoria está com os anciãos e o discernimento com muita idade. Mas nele está a sabedoria e o poderio, o conselho e a inteligência são dele. Eis que ele derruba, quem poderá reconstruir? E se ele fecha a porta a alguém na cara, quem poderá abrir? Se ele repreende as águas, elas secarão.
Se as envia, transformaram a terra. Se as envia, transtornam a terra. Dele são o poder e a sabedoria, dele é a força e a salvação. Ele conduz os reis prodigiosamente e os juízes embota o entendimento. Abate os reis até o portão e cinge os cintos em seus lombos. Ele conduz os sacerdotes prodigiosamente e perturba os poderosos. Priva da fala as pessoas de confiança e remove o discernimento dos anciãos. Derrama a insensatez sobre os príncipes e debilita o valor dos fortes. Ele revela as coisas profundas das trevas e extrai luz das sombras da morte. Faz errar os povos e os extermina, dispersa as nações e as abandona. Embora o entendimento da oração, não dos chefes da gente da terra, e os faz errar pelo ermo sem rumo. Eles explorarão na escuridão e não na luz. Andarão tateando na escuridão e sem claridade. Ele fará que andem errantes como bêbados. Ele continua ali, né? Com a sua fidelidade, apesar de que ele questiona, né? Mas ele continua com a sua confiança em Deus. Vamos lá, vamos ler mais um pouquinho. Capítulo 13. Anelo de Jó por se comunicar com Allahá. Eis que os meus olhos viram tudo isso e meu ouvido escutou e eu compreendi. Tal como vós sabeis, eu também o sei, porque não sou inferior a vós. Entretanto, falarei ao poderoso e declararei a Allahá minha defesa, mas vós falais falsidades, médicos inúteis sois. Quem dera que calasseis completamente. Esta seria a vossa sabedoria. Prestai, pois, atenção à minha defesa, estejais atentos ao argumento dos meus lábios. Proferistes iniquidade contra Allahá, declaraste engano contra ele. Comportai-vos com hipocrisia, ou com Allahá disputareis? Seria vantajoso que ele vos examinasse, ou serdes julgados por ele como são julgados por todos os homens? Ele vos repreenderá severamente, ou vos tratará com parcialidade. O seu temor vos esquadrinhará, e seu tremor cairá sobre vós. Recordai-vos de que o pó é vosso domínio, e junto ao barro é vossa habitação. Guardai silêncio diante de mim, que eu também falarei para relatar tudo o que me sucedeu. Porque eu tomaria a minha carne com meus dentes, ou pôr minha vida em minhas próprias mãos? Mesmo que ele me matasse, somente nele esperarei, porque meus caminhos estão diante dele. De certo, ele será meu salvador, porque o ímpio não entrará em sua presença. Escutai atentamente minhas palavras e declararei meu argumento diante de vós. Eis que também eu apresento minha defesa, pois sei que eu sou inocente. Quem é que contenderá comigo para que agora guarde silêncio e esteja tranquilo? Contudo, duas coisas não tires de mim, e então não me desviarei diante de ti. Não aparta de mim tua mão, e teu terror não me assuste. Chama-me, e eu responderei, ou falarei, e tu me darás resposta. Que tantas são minhas culpas e meus pecados? Minhas culpas e meus pecados dá-me a conhecer, porque tu viras teu rosto de mim e me consideras um inimigo. Pisoteias uma folha seca caída, persegues a palha seca, porque tu decretaste o castigo contra mim, e as culpas de minha juventude recordas contra mim. Puseste meus pés no tronco, e vigiaste todos os meus caminhos. Mesmo a planta dos meus pés observarás. Ele é como um odre, que se deteriora, e como uma roupa a qual rói a traça. Eu vou ler mais um capítulo e a gente encerra a leitura de hoje, tá? Capítulo 14. Discurso de Jó sobre a brevidade da vida. Assim é o homem nascido de mulher, de poucos dias e carregado de inquietações. Brota como as flores murcha e seca. Foge como a sombra e não permanece. Também contra este abriste os teus olhos, tu o trarás em juízo contigo. Quem desejará colocar o limpo pelo sujo? Nem sequer um, mesmo que os seus dias estejam determinados e o número dos seus meses estejam decretados. Tu puseste-lhe
lei que não se poderá traspassar, mas viverá até que transcorram os seus dias como os de um assalariado. Porque uma árvore tem esperança, porque se for cortada ainda se renovará, e os seus renovos não faltarão. Ainda que envelheça a sua raiz no solo e o seu tronco morra no pó, ao receber a água, brotará e dará folhas como uma planta. Mas o homem morre e é consumido. O homem chega ao seu fim e deixa de existir. Evaporam-se as águas de um lago, então o rio se arrasa e seca. Assim o homem jaz e não se levanta, até que os céus sejam consumidos, não serão despertados, nem se moverão do seu trono, do seu sono. Porque quem fez o que me ocultaste no Sheol? Mas me ocultaste até que passasse tua indignação, pois fizeste um pacto comigo para te recordar de mim. Se um homem morre, por acaso voltará a viver? Ele esperará todos os dias de sua juventude até que chegue a sua velhice. Se tu me chamasses, e eu te responderia, porque considero as obras de tuas mãos, porque os meus passos atuais não contarás, nem viajarás meus pecados. Cele minhas culpas numa bolsa, e afasta de mim meus pecados. Em verdade, a grande montanha entra em colapso se a penha é removida de seu lugar. As águas fazem com que a penha entre em erosão se o torrão é pó do solo. Assim destruíste a esperança do homem. Para sempre prevaleces contra ele, até que passe com a vergonha em seu rosto o despedes. Se seus filhos se multiplicam, ele o ignora. Se diminuem, ele não os vê. Contudo, sua carne lhe doerá e sua alma lamentará por ele. É isso aí. E assim a gente encerra a leitura de hoje. Vamos até o capítulo 14 do livro de Jó. Na quarta-feira a gente dá continuidade. Tá? O livro tem 42 capítulos. Acho que a gente consegue mais 2 leituras encerrar. Vamos ver. 2 ou 3 talvez. Ok? Muito bom. Então, sigamos. Desejo aí a todos um excelente dia, uma excelente semana mais curta, aí tem um feriado no meio, né? Mas que a gente possa aí finalizar o mês de abril com bastante bênção, que sejam dias, uma semana aí com muita fartura aí, trabalho para todos, saúde, segurança para todos, e uma ótima segunda-feira, e até quarta. Um grande abraço, valeu!